Olá, crime em debate para vocês dessa semana. Tudo bem com vocês? Como é que passaram aí a semana sem a gente? Já assistiram todos os nossos episódios e agora tem uma novidade. A gente também está no Spotify. Vai lá, siga, escute a gente por lá também, tá? A gente espera vocês lá. E hoje eu trouxe um caso que, sinceramente, quando eu ouvi, eu fiquei devastada. É uma chacina, uma das maiores chacinas familiares do Brasil. Ela aconteceu exatamente na virada de 2016 para 2017 e foi em Campinas, que é uma cidade de São Paulo, uma cidade que eu gosto muito, tenho familiares que moram lá, uma cidade agradabilíssima, mas foi o palco desse crime terrível. E o que aconteceu para que se chegasse a essa fatídica noite, Amanda? Oi, Amanda, eu empolguei com a história, nem falei oi para Amanda. Oi, Nanda. Amanda. Oi para todo mundo que tá em casa, para quem nos acompanha. E lembrando, Nanda, para quem acompanhar, apertar o sininho, né? Para acompanhar a gente e receber as notificações aí também. Isso, e outra coisa, coloca lá nos comentários sugestões de crimes que vocês querem ouvir a gente contar aqui, porque aí a gente vai pesquisar e trazer para vocês também, tá? Então, continuando, como é que a gente chegou nessa fatídica noite aí de virada de ano de 2016 para 2017? Era um casal, aparentemente normal, né? Que se separou e eles tinham um filho. E teve um problema aí na separação, porque a guarda ficou com a mãe e teve uma acusação dessa mãe de que esse pai estaria abusando desse filho. E por isso as visitas que esse pai fazia eram visitas sempre com a presença da mãe. Ele não podia ficar sozinho com o filho, né? O nome desse pai, que também é o assassino da nossa história, né? É o Sidney Rames de Araújo. Na época do crime, né? Ele tinha 46 anos e ele era técnico de laboratório. E não aceitou de forma alguma a separação, porque ele achava que ele poderia dar uma vida confortável para o filho, para a mulher, que ela podia ficar sem trabalhar, só cuidando do filho, mas ela queria um pouco mais para a vida dela, né? Nada contra as mulheres que se dedicam a ficar dentro de casa, mas para ela isso não era. Desde quando a mulher queira, né, Nanda? Isso, para ela isso não era importante, né? Era a Liliane, que era a esposa dele. E aí o que acontece? Ele planeja, isso é planejado. Depois a investigação mostrou que ele tinha arquivos no computador que comprovavam que ele tinha feito toda uma estratégia, um plano, né? E o que acontece? Como era Réveillon, ela estava reunida com a família dela. Irmãs, mãe, primos. A casa estava cheia por causa da data, né? Como toda família se reúne. E ele não... Ele esperou, na realidade, esse momento exato dos fogos. Sabe os fogos da virada de ano? Então, ele entrou na casa, aproveitou esse momento e entrou atirando. Então, no primeiro momento, as pessoas confundiram o barulho dos tiros com o barulho dos foguetes. Por isso que eu sou contra foguete também. Eu já era, por causa dos bichinhos, né? Dos cachorrinhos. Agora passei a ser mais ainda. E aí, ele entra atirando. Ele odiava a família dela, né? Porque ele começou a colocar a culpa em todo mundo, né? Ele escreveu uma carta, que eu vou ler para vocês aqui depois no final, que vocês vão entender quem era esse homem. Ele tinha pavor de mulher. E a família dela era uma família de mulheres unidas e fortes. E foram essas mulheres que deram todo o suporte para ela na separação. Então, ele tinha na cabeça dele assim, se eu separasse e ela não tivesse ninguém para apoiar, ela ia voltar para mim, né? Só que não, ela tinha uma rede de apoio muito boa, formada por mulheres principalmente. E aí ele mata, presta atenção, ele mata 12 pessoas. 12 pessoas da mesma família. Nossa, numa virada de ano, meu Deus. Numa virada de ano. E depois, porque ele foi covarde. Ele não ficou aqui para pagar o BO dele, não. Ele se matou também. Então, ele mata o filho, ele mata a esposa. E aí, só para vocês entenderem, dessas 12 vítimas, 9 eram mulheres. 9. Isso quer dizer que
Gente, ele realmente tinha pavor de mulheres. Ele era uma pessoa que, assim, não conseguia entender. Para ele, a gente era um ser inferior. Então, ele mata o filho dele de 8 anos, né? A ex-esposa, eu falei o nome dela errado, não era Liliane, o nome dela era Isamara Fillier, de 41 anos. Na época que ela morreu, ela tinha 41 anos, o filho tinha 8 e ele 46. E aí se encerra essa história. Mas quando eu ouvi, me chamou muita atenção, porque falaram que tinha uma carta, que ele tinha deixado uma carta para o filho. E eu fui pesquisar, e é uma carta enorme, enorme. Mas eu tirei alguns trechos para vocês entenderem a aversão e o ódio que ele tinha pelas mulheres. Vou ler um pedaço para vocês. Abre aspas. Os homens não batem nas mulheres sem motivo. Alguma coisa elas fazem para irritar o agressor. O cara não vai lá dar porrada à toa. Vocês estão se revirando aí por dentro, Amanda? Sabe o que eu lembrei? Eu já dei, a fazer um parênteses aqui, teve um caso em Contagem de uma mulher que foi esfaqueada e na entrevista foi uma tentativa de feminicídio. Ele disse praticamente as mesmas coisas, que esfaqueou porque era culpa dela. A culpa nunca é da vítima, hein, gente? Continuando aqui. A mulher, quando tem o poder nas mãos, ela fode mesmo o homem. Vadias que têm filhos com 2 caras para ter 2 pensões e não precisar trabalhar. A justiça deveria usar polígrafos em todos os depoimentos. Reduziria o trabalho. O diabo também usa saia. E você que é crimiseiro, que acompanha podcast de crime, que acompanha filmes, histórias, sabe que polígrafo não é uma coisa confiável. Deixando esse alerta aqui, os parênteses para vocês. Continuando a carta aqui desse senhor. Fato é, elas são unidas, ardilosas, interesseiras, vingativas, mas o homem vai lá e mata. É isso que eu vou fazer e ainda se der, arranco a cabeça dela viva para ela não mentir mais. Nem mesmo ao diabo. Gente, continuando. Não para por aí. Eu sei que tá difícil, respira fundo. A vadia foi ardilosa e inspirou outras vadias a fazer o mesmo com os filhos. Agora os pais que irão se inspirar e acabar com as famílias das vadias. Filho, não Essa sou carta era machista. pro filho, né? Isso, ele estava deixando essa carta pro filho, hein, gente? Ó, filho, não sou machista e não tenho raiva das mulheres. Imagina se tivesse a Amanda. Essas de boa índole eu amo de coração. Tanto é que me apaixonei por uma mulher maravilhosa. Ele tinha uma namorada. Tenho raiva das vadias que se proliferam e muito e cada dia se beneficiando da lei. Então, assim, o atirador, ele casou com a mulher, porque segundo ele queria uma família, queria filhos, mas ele era um abusador, inclusive com suspeita de abusar do próprio filho. A mulher se separa, a mulher consegue se reerguer, ela já estava montando um negócio, ela é confeiteira, acusa esse homem também de ter abusado da criança, por isso existe um processo judicial, e ele tem acesso ao filho só com a presença dela. Ele planeja uma chacina, porque não bastava matar ela, tinha que matar mais mulheres da família. Mata o filho e se mata. Então, parece um roteiro de filme de terror, mas não é. Essa, infelizmente, é a realidade de muitas mulheres que andam aí, ó, com a arma imaginária na cabeça. A qualquer momento isso pode acontecer. E eu achei muito bonita a história dela, apesar de ter esse final trágico, pelo apoio que ela recebeu da família dela. A família dela não abandonou. A família dela, as amigas estiveram do lado dela para reerguê-la. Infelizmente, homens, ele fala que mulheres más, argilosas, mal é ele. Ele é um ser do mal. É um ser terrível. E se Deus quiser, quem está conversando com 7 peles agora é ele, se Deus quiser. E te ouvindo, Nanda, eu acredito que ele tinha certeza que ele estava certo, né? Absoluta.
Depois vocês pesquisem na internet, tem a carta completa. Ele fala mal da Lei Maria da Penha. É terrível. Que é até o caso, né, que eu vou falar hoje, quando você me mostrou essa carta, gente, é muito difícil ler, é inacreditável. E aí vai contando isso pro filho dele, falando da mãe da criança, assim, tentando manipular uma criança, né? E aí eu lembrei deste caso que vamos falar agora, que este foi aqui, em Belo Horizonte, um homem de 41 anos que foi preso por militares do Batalhão Rotão, na Avenida Delta, no bairro João Pinheiro, aqui em BH. Ele era foragido da justiça e ele foi preso em um ônibus que saía de Esmeraldas com destino a BH. E esse homem também, ele mandava carta para o filho dele. Graças a Deus, neste caso, assim, né? Estão todos vivos, a criança está viva, a mãe. Mas, enfim, este homem casou com uma mulher, há uns anos atrás, que é a mãe de uma vítima do menininho de 4 anos. Em 2020, ele abusou do filho dele, de 4 anos. Só que, bom, é bom voltar a esse caso. Quando ele casou com a mãe, quando a mãe dessa criança estava grávida, ela achava estranho, ela pensava que ela era traída, porque ele tinha 3 telefones. Difícil carregar um, né? Imagina, carregando 3. Gente, uma pessoa que tem 3 telefones, é um sinal de alerta demais, Amanda? 3 telefones? Não é possível. Tinha 3. E ela achava que ele tem alguma coisa, tem alguém, tá me traindo, não sei o que e tal. E aí um dia ele esquece um telefone. E aí ela foi pegar. E ela encontrou mensagens, Fernanda, dele abusando de uma criança. Nossa, Amanda. Tinha áudio, foi uma mensagem de áudio, onde ele gravou tudo. Ele abusando essa criança. E ele, nesse mesmo dia, ele esquece também o computador. E aí ela abre, tem um monte de aba de criança, de exploração, né? De fotos de criança, nua, Amanda, E ela não fez nada, né? Nada. Ela não fez nada. Ela me contou, porque quando ele foi preso, depois de 2 anos de ter abusado do filho, né? Que nessa época o filho ainda estava na barriga dela. Ela me contou se ela tinha vergonha de contar para as pessoas que aquele marido dela era um abusador de criança. E aí ela ficou com este homem até o neném nascer. Amanda, presta atenção. Por convenção social, para dar satisfação para as pessoas, ela prefere conviver com um pedófilo. De criança, claro, né? Pedófilo de criança. Mas assim, é um estuprador de criança. E ela gerando o filho desse homem. Complicado. E aí, inclusive, foi muito julgada, né? Quando o caso veio à tona. Eu tô julgando, desculpa. Não, julgando mas quando o caso veio à tona nas redes sociais, né? No Itatiaia Patrulha, muita gente mandou mensagem. Muita gente falou. E aí, ela descobre isso, não fala. Ela questionou, brigaram, e aí ele simulou alguma coisa e tal. Enfim, ela continua com ele e grávida. O neném nasce. Quando o neném tinha, se não me engano, 1 ano, eles separam. Só que aí ela tinha medo da questão, né? Porque tinha um filho. Mas enfim, aí ela não tinha feito a denúncia e ele encontrava sempre o filho. Quando o menino tinha 4 aninhos, o menino foi tomar banho com ela. E aí um final de semana sim, outro não com o pai. Aí ele contou que o papai dele tinha introduzido o dedo no ânus dele. Quando ele tinha 4 aninhos. E aí, gente, mais uma vez, ela não faz nada. Eu tô arrepiando aqui, Fernanda. Nossa, gente, eu tô tendo pensamentos horríveis com essa mãe. Mais uma vez, ela não faz nada. Ela também não denuncia. Tá. E aí ela consegue fazer com que o menino não veja o pai por 9 meses. Só que ele, espertão, claro, né? Deve ter esperado chegar a denúncia, não chegou nada. O que ele fez? Arrumou uma advogada e entrou com processo contra ela. E aí, ela foi obrigada a deixar a criança encontrar com o pai. E, inclusive, estava perdendo a guarda do menino. E aí, ela foi orientada a fazer a denúncia. Agora, você imagina, a gente que acompanha, né? Questão, é tão complicado, né, quando chega pra gente aqui, questão de alienação parental. Você imagina, ela foi fazer denúncia depois de 5 anos, do primeiro caso, só porque o filho estava... Quem ia acreditar também que aquilo era verdade, né? Porque poderia ser, você vai denunciar agora só porque tá perdendo a guarda do filho. Com certeza, Amanda, ela não era crimiseira. Porque se ela fosse crimiseira, ela tinha pegado todas essas provas lá no início, o telefone, as abas do computador, o áudio, a conversa, e tinha feito uma denúncia, gente.
É por isso que a gente tem que assistir, a gente tem que ouvir podcast de crime. Porque a gente tem que ficar É verdade, esperto. né? Porque é verdade. A gente tem que ficar esperto, É verdade, gente. acontece. A gente acontece. não pode passar pano, deixar agressor, deixar pedófilo solto por aí, não. Se ela não tivesse denunciado... Aliás, se ela tivesse denunciado esse homem, o filho dela não tinha sido abusado. É. Né? Porque isso é sequela pra criança pro resto da vida. E não que a gente, claro, óbvio, a gente não gosta do crime, mas a gente sabe que ele acontece, não adianta. E a gente pode evitar algumas coisas, né? Assim, claro que também a gente pode cair como patinho, mas a gente pode evitar muita coisa sabendo que as coisas acontecem. E, enfim, aí essa mulher pega e faz a denúncia contra esse homem, aí entra com o processo. Nisso ele já está com outra mulher. E Tem essa- mulher demais no mundo, gente. Nossa, mas tem mulher demais. Eles largam uma, pega outra, largam uma, pega outra, largam uma. Gente de Deus. E eles nem gostam de mulher. Nem gosta. E essa segunda, nem de criança, né? Tem um monte de filho também não gosta de criança. E é porque eu acho que eles gostam, na verdade, de ter pessoas. Eles são predadores, né? Então eles gostam de pessoas ali pra eles, né, fazerem refém. E aí essa segunda mulher dele, porque quando a gente fez a entrevista, eu fiz com as duas se uniram no final de tudo. Essa segunda mulher, uma mulher bacana, o que ele fez? Colocou a primeira como louca. Normal, né? Toda mulher que fala qualquer coisa que vá de encontro, né? Ao que o homem tá falando, ela é louca. Ela tem que ser submissa, concordar. Louca, tóxica. E aí a segunda companheira dele ficava sem entender, tipo assim, e achava que era aquilo mesmo. E a criança continuava visitando o pai, porque como ela fez a denúncia só depois, a justiça não permitiu isso. Então ele passou a ter acesso ao filho. Só que ele fazia com que o filho dele não fosse pra casa dele com a segunda esposa. Os encontros eram assim, ao parque, era coisa só entre ele e a criança. Aí a segunda mulher dele começou a achar estranho. Mas por que eu não posso ter contato com seu filho? Tinha tipo 5 aninhos. Por quê? E aí isso termina, gente, no dia que essa mulher, a segunda esposa, tem 2 filhos com ele. Se não me engano, quando ele foi preso, os filhos tinham 1 aninho, 2 aninhos. Só que ela tinha uma filha mais velha, de 9 anos, de um primeiro relacionamento. E aí ela começa a achar estranho aquele dele não ter contato com o filho, não deixar ela ter contato com o filho. E ela pega ele abusando sexualmente da filha de 9 anos na sala de casa, enquanto ela estava dormindo. Nossa, gente, olha o tanto de vítima. Olha essas crianças inocentes. Aí Tudo essa vítima mulher, por causa desse bando de adulto doido, eu não paro de arrepiar. descabeceado. Porque eu fico lembrando delas contando. E essa mulher fica louca. Ela parte pra cima dele, tenta bater, enfim. E aí ela faz a denúncia. Amanda, me conta, ele tá preso? Esse homem foi preso. Aí não tem mais isso. Lá em Esmeraldas, ele também tentou pegar uma outra criança. E aí a polícia, né, identifica esse homem como um pedófilo, um abusador em séries. E aí ele estuprou também sobrinhos da primeira mulher. Depois que esse homem foi preso, Fernanda, foi aparecendo tanta criança. Mas ele foi preso, porque a gente sabe o que acontece com um pedófilo abusador de criança na cadeia, né? E a carta, por que eu estava falando da carta? Porque nesse período, quando a mãe tentava provar que ele era abusador, ele mandava carta para a escola do menino. E ele possivelmente pagava alguma criança que ele encontrava na rua para entregar para o menino. E mandava carta falando que a mãe não valia nada, que né, que a mãe que fazia cabeça, que ele era uma boa pessoa, que ele estava cheio de presente em casa para ele, que tinha bicicleta, tinha carrinho, tinha tudo para ele morar com a criança. Então, assim, é uma pessoa maquiavélica que tenta, né, assim, colocar todo mundo na mão e, infelizmente, parece que as pessoas só caem depois que muita merda já foi feita. É porque elas colocam uma máscara, né? Enquanto elas manipulam, enquanto elas fazem a maldade, elas estão ali com a máscara de cidadãos de bem, né? Eu lembro de um E quando eles não colocam a máscara, alguém coloca pra eles, porque essa esposa que não denunciou quando teve acesso às provas, ela colocou a máscara social pra ele, né? Todo mundo. Depois ela adoeceu. Lembrei disso que agora, ela teve câncer depois. Agora minha consciência já tá pesando. Não, mas ela mesma disse que pode ser tudo um processo disso. Ela, graças a Deus, quando a gente entrevistou, ela estava bem, né? Mas pode ser um processo de tudo isso, porque ela sabe que ela fez errado. A consciência da gente fica gritando aí, né? Ô, Amanda, casos bem tristes que a gente trouxe hoje, de machucar mesmo o coração, principalmente para quem é mãe, nós somos, porque as crianças, né, não têm culpa de nada, são inocentes, igual esse menino de 8 anos que o pai matou,
teve a vida ceifada. Essas crianças que foram abusadas, a gente nem sabe quantas são, pelo jeito são muitas, né? E essas são as histórias que a gente trouxe hoje para vocês. E mais uma vez eu vou pedir para vocês seguirem aí o canal do Itatiaia Patrulha, para vocês seguirem a gente também no Spotify, Crime em Debate, e também para curtir, compartilhar com quem crimezeiro, vocês sabem que gostam de assuntos de crime, compartilhe, né? Prega a palavra aí do Crime em Debate para todo mundo. E alerta, né, Nanda? Tudo que a gente alerta... fala aqui acontece, gente, e acontece dentro da nossa casa, infelizmente. Fica esperta aí, ó. Olha pro lado. Pode estar do seu lado. Obrigada, Amanda. Obrigada. Até semana que vem, né? Até a próxima. Até a próxima, gente.